os conhecimentos e semear a ciência de que dispõe o planeta moribundo. Futuros czares dos povos infantes fundadores de religiões, legisladores e regentes daquela jovem terra, esbanjando vida e riquezas, nós não podemos esquecer de nada que aflige e enleva o coração humano. Para cumprir condignamente esta missão, fazer parte da composição daquela população inferior e lançar as bases da nova civilização, os exércitos de magos, esses trabalhadores do futuro, não podem ser apenas personalidades capazes de atuar somente no plano astral, mas devem ser gigantes ambivalentes, detentores de todas as habilidades físicas do homem e de todo o poderio espiritual. Um czar, um sacerdote e um legislador devem ser impreterivelmente personagens atuantes e não simplesmente magos impassíveis, que apenas amam a ciência. É muito fácil você cair neste equívoco, e se entregar aos sentimentos de aversão e desprezo que acabou de manifestar. Tente evitar isso e não fuja daquilo que aflige o coração humano, para que, futuramente, você não seja censurado por ter se alçado tão alto, que perdeu a capacidade de entender os seres humanos que dirige. Também para que ninguém tome a luz límpida e a harmonia serena de sua existência por insensibilidade vulgar. Que jamais o acusem de ter ficado surdo às necessidades e lamentos dos menores, dos órfãos e dos humildes. Lembre-se de que o estarão olhando de baixo para o alto, e essas criaturas fracas e impotentes, de fé vacilante, talvez não consigam compreender a sua sabedoria e só enxergarão em você um carrasco. Um executor desalmado das leis inclementes, a eles aplicando insuportáveis provações e empurrando-os diretamente ao inferno, e não aos longínquos e inacessíveis, segundo eles, portões do céu. Supramati empalideceu. O que acabou de me dizer é terrível. Deus me guarde de perder a capacidade de compreender os meus irmãos inferiores, mas o que devo fazer para evitar isso? Nunca se afaste totalmente dos seres humanos, para que na impassividade de um mago imperturbável não se extingam todas as aflições da alma humana. Enquanto viver entre eles, mergulhe sem temor no turbilhão da vida. A verdadeira luz não pode brilhar e acalentar somente nos picos, ela também deverá iluminar os becos e os abismos. Um amor puro não envergonha o mago. O amor, como você mesmo sabe, é uma força da natureza, um sentimento divino dentro de uma criatura, por mais ínfima que seja. Um passarinho, ao zelar por seu ninho e se dedicar aos seus filhotes, já toca as cordas deste grandioso sentimento. Por que é que então, meu amigo, você não pode seguir o exemplo de uma ave e construir um ninho durante a sua permanência entre os mortais? Nós, os imortais, somos muito parecidos com as andorinhas de migração. Assim como elas vimos de longínquos e desconhecidos países e logo voejamos não se sabe para onde, feito elas, nós alçamos alturas etéreas, banhando-nos nos raios vivíficos do sol do conhecimento e reingressamos no turbilhão da vida ao descermos na terra. Mestre, você quer casar-me? Exclamou Supramati, que ouvia com atenção crescente e de súbito ruborizado. Ebramar desatou a rir. Poderia eu querer casá-lo, se isso lhe é aversivo? Deus me livre abusar de minha influência para fazê-lo assumir um relacionamento que só você poderia tomar. Mas não nego que se você se decidir desposar uma mulher digna, eu sem dúvida o aprovaria, e por muitos motivos. Primeiro, você de fato ingressaria no mundo que lhe é totalmente estranho, formando laços de família que o obrigariam a participar da vida social. Em outras palavras, você seria um membro efetivo da sociedade. Segundo, apesar da nossa relativa imortalidade, permanecemos sendo homens sujeitos às leis físicas e, em determinados momentos do tempo, o nosso organismo, saturado de matéria primitiva, ou seja, de fogo líquido, sente a necessidade de mergulhar dentro da esfera de substâncias mais materiais do que existe em nossos refúgios gnósticos. Até certo ponto, é claro, com os seres relativamente inferiores a nós,
para liberar do nosso corpo os excessos de fogo astral e eletricidade. Você sabe de tudo isso, assim como é desse conhecimento que os nossos Mahatmas, após 180 a 200 anos de vida ascética, contraem casamento. Assim, a você e a todos os imortais permite-se durante a permanência no mundo, levar a vida de uma pessoa comum. Acrescento ainda que os filhos de magos serão ajudantes poderosos e excelentes trabalhadores no novo mundo que nós teremos de dirigir. A julgar tudo por este prisma, Dakir também deveria se casar, observou visivelmente acabrunhado Supramati. Sem dúvida. Ainda hoje, sem falta, eu lhe darei o mesmo conselho. A lei é igual para todos. Assim foi, por exemplo, com Nara, que na época era superior a você, e que se tornou sua esposa, da mesma forma que antes o foi minha, apesar da distância que nos separava. O ser de degrau mais baixo purifica-se e evolui em contato com o ser superior, o que, à semelhança de uma vela que pode acender milhares de outras, não perde o seu brilho ou força. Assim, se nós poderemos introduzir na nossa aura outro ser para purificá-lo e elevá-lo, por que então não fazê-lo? Entendeu-me bem, meu discípulo e amigo? Sim, mestre. Tentarei seguir-lhe o conselho, cuja sabedoria profunda compreendo. Até conheço uma mulher que me ama, ele vacilou. Seu amor é risível de ingênuo, mas ela é a mais pura e honesta entre as que a cercam. Você está falando de Olga Bolotova, disse Brahmar sorrindo, e eu devo confirmar que o seu amor, apesar de ingênuo, é puro, forte e capaz de sacrifícios. E ele transmitiu-lhe a conversa que teve com a moça que o havia invocado. Oh! Esse Narayana é impossível. Cada uma que ele inventa, assombrou-se Supramati em meio a uma forte emoção. Agora eu entendo por que me perseguia, com tanta insistência, a imagem daquela insensata. No entanto, como eu não queria permitir sua estranha influência sobre mim, sempre tentei, inutilmente, como vejo agora, espantar o seu pensamento, sem ao menos lê-lo. Ele pensou por uns instantes. Mestre, começou ele indeciso, sinto pena daquela moça. A nossa união reduzirá a vida dela, se eu não lhe der o elixir. Brahmar meneou a cabeça. Não, Supramati, a união de vocês será uma provação e, para você, Olga deverá morrer. Apesar desse o poder e dor da perda daquela criatura jovem, você deve se abster da tentação de dar-lhe a imortalidade. Acredito ser melhor para ela, e para você também, que ela retorne ao mundo invisível, que, entretanto, está ao alcance de seus olhos. Entenda, amigo, esta aparente crueldade inútil tem razão de ser. Entendo e me submeto a tudo que disser. Eu sei que somente o amor e a suprema sapiência o guiam, disse Supramati. Seus olhos radiantes fitaram afetuosa e confiantemente os olhos profundos do mentor. Este o abraçou e propôs jovialmente: vamos até os nossos amigos. Terei prazer em jantar com vocês. Depois preciso conversar com Dakir. Numa saleta ao lado da sala de jantar, os amigos jogavam xadrez. Ambos saltaram dos seus lugares ao verem Brahmar. Um sentimento de vergonha e desconforto dominou Narayana. Seus olhos negros baixaram ante o olhar severo e perscrutador do mago. Narayana, Narayana. Quando é que você vai tomar juízo? Disse esse balançando a cabeça em tom de desaprovação. Obedecendo à veneração incondicional ao mago, Narayana abaixou-se de joelhos e, agarrando a mão de Brahmar, encostou aos lábios. Perdoe-me, mestre, mentor e protetor, goste de mim um pouquinho como sou, murmurou ele. Eu sei que você não irá me abandonar. Nas emanações límpidas de seu ser, eu ainda hei de purificar-me. Brahmar abaixou-se, beijou Narayana na testa e, depois, levantou-o. É óbvio que jamais o abandonarei, disse ele sorrindo, mas tenho pena de vê-lo sempre na mesma condição. Gostaria de que você evoluísse.
Já não está farto de tantas bobagens? Você não pensa nas duras provações que o guardam no novo planeta, onde, por fim, terá de domesticar a fera que o subjuga. É, mestre. Lá, entre aqueles animais imundos, será bem mais fácil, pois haverá menos tentações. E, enquanto for possível, deixe-me divertir na nossa pobre, mas refinado e aconchegante terra. Todos riram e passaram à sala de jantar, onde por eles aguardava uma refeição, consistindo de leite, vinho, mel e biscoitos leves. A mesa conversa versou sobre a viagem dos amigos à cidade de cientistas. Diga-me, Narayana, foi sua ideia de pregar uma peça nos luciferianos? Perguntou de repente Brahma. Parece que Dakiri e Supramati já aprontaram uma brincadeira bastante cruel em Xargrado. Sim, mestre, mas isso foi pouco. Precisamos atingi-los onde eles mais sentem. Estão muito insolentes. Seus sacrilégios e despudor revoltam a gente. Já é hora de lhes mostrar a existência de forças superiores às diabólicas. Não queríamos agir sem sua aprovação e conselho, mestre, concluiu Narayana com os olhos faiscantes. Não me oponho desde que vocês tenham estômago para mexer naquela latrina. Ficaremos invisíveis, mestre, por certo isso não os livrará de sentirem aquela atmosfera nociva e fétida, refutou Ibamar. Depois a gente se limpa, contanto que lhes estraguemos o banquete satânico, os sacrifícios nojentos e as cerimônias sacrílegas. Ebramar não pode conter um sorriso. Sim, se você for cuidar do programa, com toda certeza a expedição será bem interessante. Interessante e divertida, completou alegre Narayana. Após o jantar, Ebramar retirou-se com Dakir para o quarto vizinho para uma conversa amigável, de onde eles voltaram depois de 15 minutos. O mago anunciou que estava na hora de sua partida. Todos se dirigiram a Torres Laboratório. Ebramar abraçou os discípulos, desejou-lhes sucesso na empreitada contra os luciferianos e aproximou-se da tela, cujas superfícies se agitava e fervilhava como ondas do mar. Uma rajada de vento quente e aromático percorreu o recinto. Arrastado por aquele vagalhão etéreo de quarta dimensão, Ebramar se achou dentro da tela. Fazendo um sinal de despedida com a mão, ele começou a desaparecer rapidamente no espaço. Agora já se podia divisar nitidamente uma espécie de feixe faiscante que arrastava o mago feito um tape voador. O seguir, bem longe e num fundo azul, como em miragem, surgiu o maravilhoso palácio branco himalaio com suas colunatas vaporosas de entalhes finos, as fontes brotando e a vegetação exuberante dos jardins que os cercavam. Os amigos contemplavam, como se estivessem enfeitiçados, aquele quadro maravilhoso. Foram tomados subitamente por nostalgia e vontade incontrolável de seguir Ebramar, refugiar-se naquela paz silenciosa da natureza, bem longe da humanidade rastejante, vivendo de inveja, ambição e hostilidade fratricida. Respirando pesado, contemplava Supramati aquele longínquo palácio. Parecia-lhe chegar aos ouvidos o som acariciante do murmurejar dos chafarizes, a melodiosa música das esferas, e aspirar o aroma das flores crescendo abaixo da larga janela do seu gabinete de trabalho. Ele tinha a sensação de que sua alma se desprendia do corpo e voava para aquele refúgio remoto do saber puro, onde nada quebrava a harmonia límpida do pensamento, onde se esquecia o próprio tempo, onde os séculos corriam como dias. E a consciência de que ele novamente deveria mergulhar no caos humano, relacionar-se intimamente com a turba bestificada vulgar e devassa, encheu de tanta aversão, que o seu coração sustou momentaneamente as batidas, como se comprimido por tenazes. Mas o quadro longínquo já embotava e em seguida desapareceu por completo. A superfície da tela readquiriu o seu aspecto liso e especular. Bem, amigos, chega de sonhar com as ilhas desérticas e com os novos fachos em suas coroas mágicas.
Por vocês aguardam obrigações e tarefas bem mais modestas, declarou Narayana. Sua voz jovial e maruta fez os amigos voltarem à realidade. A tarefa é tão fácil que qualquer moleque dá conta dela. Não obstante, fertilizar uma ilha desértica talvez seja mais fácil, observou em tom jocoso Dakir. Ebramar quer que eu me case, mas ainda não encontrei ninguém que me agradasse. Supramati tem mais sorte. Eu ainda não consegui gerar um amor tão flamejante, que pudesse tomar de assalto os portões do céu, acrescentou ele, olhando sorridente para o amigo, que se recostara pensativo na cadeira. Este se endireitou e passou a mão pela testa, como se quisesse afugentar os pensamentos sombrios. Eu acho que para você basta querer encontrar a felicidade que nada ficará devendo a minha, disse Supramati sorrindo. A um homem tão belo e sedutor só falta escolher. Não se preocupe, vou lhe achar uma esposa da família da princesa Supramati, interpôs Narayana. Oh! Se ele for cuidar de sua felicidade conjugal, fique certo que você se arruma. Ele guarda um plantel digno de heroísmo. É evidente que por ser um homem que só se sente bem no seio conjugal, ele gostaria de propiciar a mesma felicidade também a outros, observou zombeteiro Supramati. Suas palavras não são mais que o eco da conversa fiada de Nara, que me envenenou a vida com seus ciúmes, ajuntou Narayana meio zangado, meio chistoso. Bem, se acalme. Todos sabem que você foi um marido exemplar. Ao se verem esgotadas todas as riquezas de Monte Rosa, você poderá abrir uma agência de matrimônio e fazer uma enorme fortuna, se é que até lá o nosso planeta sobrevive, disse Dakir. E agora, senhores, boa noite. Chega de agitação por hoje. Já dissemos que Supramati se instalará no mesmo quarto que antes era ocupado por Nara, durante a permanência na Escócia. Ao entrar no dormitório, ele se sentou no sofazinho, perto da cama, e mergulhou em seus devaneios. Cada objeto ali o fazia recordar a mulher encantadora, ex-companheira dos primeiros anos de sua nova e estranha existência, que o ajudou e orientou na primeira iniciação, sempre o apoiando nas horas de fraqueza e cansaço. Quantas vezes a voz amada soou em seus ouvidos, uma palavra, fosse ela séria ou espirituosa, afugentava a indecisão e elevava o seu ânimo, ou então, um carinho fugaz da mão invisível que lhe recordava não estar sozinha e que o seu amor o protegia de longe. Sim, toda sua alma pertence a Nara. No entanto, ele terá se esposar uma inculta e insignificante menina, que não passa para ele de um brinquedo do sentimentalismo já superado e dominado. Era-lhe aversiva a simples ideia de se unir a uma mulher, conferir-lhe direitos sobre si e assumir as obrigações. E Nara está muda, não dá um sinal de vida. Talvez ela esteja zangada comigo e não compartilhe das concepções de Ebramar. Nesse instante ele sentiu na testa o toque dos dedos afilados e a voz adorada sussurrou-lhe no ouvido: para que essa inquietação, Supramati? Eu sei que o meu lugar em seu coração jamais será tomado por outra pessoa. O sentimento que nos une é um vínculo de almas, um amor puro e fiel, que nada pode destruir. Que importância terão para este sentimento eterno as aventuras passageiras da nossa longa existência? Como posso ter ciúmes, se para o mundo vier mais um ser para amá-lo e se elevar, tornar-se melhor e purificar-se sob a sua proteção? Digo ainda mais, essa moça é digna de você, seu amor é puro e forte. Seja bom e condescendente com ela, pois sua adoração por você é tão grande quanto o medo. A bobinha pensa o mesmo de mim e está tão aflita que eu não lhe dei aquelas férias conjugais. Na voz de Nara ouviu-se um esgar de riso, que eu não posso me opor. Já que eu sempre obedeço às leis, submeto-me, então a elas e lhe concedo as férias, meu belo príncipe. Nunca se sabe, talvez algum dia eu tenha de lhe pedir o mesmo favor. Nara, não brinque. Não permitirei que você olhe para outro, gritou desatinado Supramati, corando como um pimentão.
O rolar de um riso brejeiro fez imediatamente voltar a si. Ah, senhor mago! O senhor revela sentimentos egoístas totalmente indignos da sua perfeição. Mas acalme-se, seu ciumento. O grau da iniciação pelo qual estou agora passando absorveu-me todo o tempo e não estou a fim de atentar contra a fidelidade conjugal. Assim, goze de suas férias sem nenhum constrangimento e saiba que a minha afeição continua a protegê-lo. E agora, até a sua volta à esfera da ciência e da paz. Seguiu-se um apertar de mãos e depois o silêncio. Supramati, dominado de repente por uma sonolência, deitou-se e adormeceu imediatamente. Capítulo 17. Ao despertar, Supramati readquirira o seu equilíbrio espiritual e, durante o desjejum, os seus pensamentos voltaram-se exclusivamente para o plano de ataque contra os luciferianos, cujos detalhes estavam sendo discutidos pelos amigos. Devemos partir amanhã de manhã, anunciou animado Narayana. E os levarei até um dos nossos homens, também imortal. É gente boa, mora nos arredores da cidade e terá muito prazer em nos ceder a casa, onde instalaremos o nosso quartel-general. Antes das operações militares, vocês terão que se familiarizar com a cidade e seus moradores, muito típicos, aliás, e que representam uma ilustração viva da torpeza a qual pode chegar uma nação inteira, subtraída do apoio da fé religiosa e disciplina moral. O dia inteiro passou nos preparativos de tudo que eles precisavam para dar uma boa lição nos satanistas e das medidas de prevenção contra os miasmas maléficos, com os quais, sem dúvida, teriam de entrar em contato. Ao alvorecer, a nave de Supramati voava rapidamente em direção à antiga terra francesa. O amigo de Narayana residia a alguns quilômetros do centro da capital numa casa isolada, cercada de jardim sombroso. À semelhança de quase todos os membros da Irmandade Misteriosa, ele era jovem, circunspecto, com aquela expressão enigmática que caracteriza os imortais. Recepcionou jovialmente as visitas e até se fez amigo destes, ao saber que estavam se preparando para dar uma tunda nos luciferianos. Ele se empolgou e prometeu ajudar na medida de suas possibilidades. Vocês não podem imaginar até que ponto o povo se tornou repugnante, disse ele com amargor. Eu, como veem, sou de origem francesa, e ainda peguei bons tempos quando a minha pátria, gloriosa e florescente, era o centro de trabalho intelectual, requinte, patriotismo e coragem cavalheirosa. Assim me dói muito assistir à decadência atual. Vocês devem saber, é claro, que a degeneração teve início ainda antes da invasão dos amarelos no século XX. A maçonaria francesa e as assim chamadas concepções liberais e humanitárias geraram um exército de ateístas, sacrílegos, renegadores de todo o gênero de religião e, ao mesmo tempo, fanáticos do luciferismo, com toda uma espécie de viciosidades. Liderando aquele movimento subversivo estava o judaísmo. Sob a sua influência nefasta, nasceu uma geração batizada pela sabedoria popular com o nome de chabegóios, cobiçosos por ouro e prazeres carnais, que se tornaram um instrumento cego nas mãos dos judeus. A venalidade atingiu a todos, desde o chefe do governo até o último dos funcionários. Todos, sem exceção, negociavam com avidez jamais vista os interesses de seu país, espezinhavam na lama o sentimento de amor à pátria, investiam desdenhosos contra a igreja e afundavam-se em seus próprios vícios. Os amarelos, com a mão férrea puseram um basta. Assim, quando a raça branca tomou juízo e expulsou os tiranos, eu estava certo de que a minha querida pátria ressuscitaria a sua antiga glória. Infelizmente, nada disso ocorreu. É possível que o cancro moral tenha deixado sementes inextirpáveis no organismo nacional e que mais tarde germinaram num momento propício. Tal se deu com a invasão dos semitas. Essa raça indestrutível, apesar do massacre anterior, conseguiu se unir e, aos poucos, todos os judeus, ou pelo menos a sua maioria,
se instalaram na França e na Espanha. Com a vinda deles, brotaram todos os pendores para o mal, tal como era antes da invasão dos amarelos. O dinheiro começou a mandar em tudo, sufocando a voz da consciência, e o mais importante era vender-se o quanto mais caro ou realizar alguma vileza para agradar a judeus, a rirem de suas humilhações. A situação no momento é uma consequência de tudo aquilo. Na enorme cidade, que vocês conhecerão mais tarde, estão 3/4 de todo o ouro do mundo. É o Banco Mundial e, ao mesmo tempo, o ninho da mais inaudita e inédita devassidão. Todas as artes decaíram até o nível do animalesco. Os artistas competem entre si para ver quem leva o prêmio da obra mais sórdida. Na literatura só se faz apologia ao vício e à libertinagem em seu aspecto mais repugnante. As pessoas, que se tornaram piores que animais, esforçam-se no refinamento do mal e da devassidão. Quanto à veneração a Satanás, feita publicamente, esta, por seu cinismo descarado, supera tudo que se conheceu no passado. Ele calou e baixou tristemente a cabeça. Os magos tentaram animá-lo. No dia seguinte, Supramati e Dakir se preparam para visitar a Sodoma contemporânea. Para reduzir os efeitos dos fluidos nocivos sobre os seus organismos sensíveis, eles vestiram malhas elétricas e capas com capuz, que cobria, feito máscara, todo o rosto, deixando apenas uma pequena abertura para os olhos. O traje era feito de um vidro macio e inquebrável, reverberando matizes de madrepérola. Nos peitos eles penduraram as cruzes de magos, armaram-se de bastões de ouro, lembrando báculos episcopais, mas de tamanha força, que uma pessoa comum neles não podia encostar ou suportar o calor que deles emanava. De tempos em tempos, os báculos soltavam torrentes de fogo. Narayana também, ainda que fosse um espírito densificado e, por esta razão, menos sujeito aos efeitos dos fluidos maléficos, vestiu o mesmo traje. Seus olhos negros, feitos 2 carvões em brasa, cintilavam por entre as aberturas do capuz. Fora isso, cada um deles levava atrás do cinto uma caixinha dourada com um pó nutritivo e um frasco de vinho, visto que na cidade satânica eles não poderiam tocar em nenhum outro alimento. Assim armados e tornando-se invisíveis, eles foram à metrópole, capital do ouro e do vício. A cidade era deslumbrante. Por extensões inimagináveis estendiam-se largas ruas com imensos palácios, decorados com esculturas, mosaicos e pinturas. Por todos os cantos brilhava o ouro, o esmalte e o requinte civilização. A visão daquela cidade em ouro e mármore produzia uma impressão repulsiva. As pinturas que guarneciam as fachadas eram indescritivelmente cínicas. Os mosaicos representavam imagens obscenas. Nas janelas das lojas expunham-se quadros abjetos legendados, que comprovavam a ausência de quaisquer valores de vergonha. Havia grande número de jardins públicos, em cujos quiosques, além dos vinhos, frutas e refrigerantes, se vendia sangue de animais, ali mesmo sacrificados à vista dos clientes, para que não houvesse qualquer dúvida quanto ao frescor e qualidade da bebida. Os moradores que passeavam pelas ruas naquele dia bonito e quente, parcialmente vestidos, quando não totalmente nus, carregavam em todo o seu ser o selo da decadência. Os rostos magros e pálidos com os olhos afundados, sem nenhum sorriso franco a iluminá-los, transmitiam algo de animalesco. O aspecto geral de abatimento da multidão revelava uma vida desregrada e abusos de todo tipo de devassidão. Enquanto olhares raivosos, cheios de malícia, insistiam em pregar-se à terra ou eram lançados de soslaio. O ar estava a tal ponto impregnado de miasmas de sangue e delitos, que as vestes vítreas dos magos se cobriram por umas camadas escuras, fétidas e gosmentas, e eles sentiam dificuldade em respirar. Narayana, que aparentemente conhecia bem a localidade, levou os amigos para mostrar os monumentos mais importantes da cidade. Praticamente todas as estátuas tinham um significado simbólico.
A que representava a liberdade ao prazer era tão indecente e repulsiva, que os magos se recusaram a examiná-la melhor. Outra representava um códice sendo espezinhado por um ex-presidiário. Ao lado jaziam quebrados os seus grilhões e ele, furioso, partia com um forcado de excrementos a folha do Código Penal. A inscrição na base dizia: avaliação merecida da justiça. Por fim, a terceira estátua, a mais imponente, representava um homem derrubado no chão, de boca amarrada com pano. Jazia ele em cima de monte de símbolos de glória e poder. Ali estavam reunidos todas as coroas imperiais, tiaras papais, estandartes, insígnias, emblemas, báculos, crucifixos, etc. Um velhinho decrépito pisoteava o homem caído e, com um martelo, quebrava aqueles símbolos da honraria. Uma inscrição explicava que o velho representava o tempo, o carrasco que triunfa sobre todos os preconceitos e privilégios. Ao notar a repugnância que produziam nos amigos aquelas obras asquerosas da arte, Narayana observou: sim, os artistas satânicos têm seus próprios ideais, bem diferentes das concepções velhas e ultrapassadas de vocês. Hoje em dia os pintores, os escultores e os literatos se esmeram em alcançar o cúmulo de cinismo e profanação, ou hediondez moral e física. E quem conseguir ridicularizar com maior requinte o céu e a natureza podem estar certo de seu triunfo, glória e riqueza. Agora, meus amigos, vocês precisam conhecer o teatro daqui, onde assistirão a algo que nunca sonharam. Vocês ficaram chocados com a liberdade desaforada do repertório de Kisargrado bem. Aquilo eram peças de criança em comparação com o que se mostra neste lugar. Aqui, exige-se uma realidade virtual, pois os nervos abalados e embotados dos servidores do mal anseiam por emoções fortes, e não raros se assistem a assassinatos reais, quando os artistas se empolgam e a cena dá aquele efeito, de modo a suscitar o júbilo selvagem. Tais homicídios jamais são punidos simplesmente pelo banimento de leis, cada um vive segundo a sua própria. Mais tarde vocês entenderão o alto significado que a morte traz na interpretação dos atores e a emoção disso tudo. Bem, estamos chegando. Aquele enorme edifício, cercado de belas colunatas, é justamente o teatro. Permanecendo invisíveis, os amigos se instalaram num camarote vazio, examinando num misto de assombro e repugnância o ambiente. A sala não se assemelhava em nada àquelas que já tinham visto, nem a de Kisargrado. O palco era enorme. Em cada camarote, também enormes, estava instalado no fundo um pequeno buffet com frutas, confeitos e bateria de garrafas com licores e vinhos fortes. Pelas laterais, os camarotes eram decorados com roseiras e plantas vivas de odor excitante, da cor vermelho-lilás, parecidas com heliotrópios gigantes. O ar no recinto era saturado por um aroma asfixiante e excitador, os rostos afogueados dos presentes, os olhos brilhando febrilmente e os movimentos bruscos revelaram, de forma nítida, o quanto aquele ambiente excitava todos. As mulheres, na maioria seminuas e despudoradas, tinham o aspecto das bacantes. A peça apresentada, nem drama nem ópera, era admirável em seu aspecto decorativo, servia de enredo às aventuras de um jovem atleta, vencedor de jogos célebres. Duas mulheres, a primeira, uma artista circense, e a outra, uma dama rica da alta roda, disputavam o amor do atleta. As cenas de luta no circo eram grandiosas quanto ao cenário e a numerosidade dos participantes, no entanto, nojentas pelo seu realismo indecente, pois os atletas lutavam nus. A cena de clímax era um banquete que se seguia ao embate e se transformava em orgia. A competição entre as duas heroínas alcançava então o seu apogeu e a dama da alta roda se despedia levando triunfante o seu prêmio conquistado aos sons de coro biacante, selvagem e díssono. Uma exaltação febricitante ia se apossando dos espectadores. Ouviam-se risadas histéricas,
exclamações e gritos alucinados, entremeados de choro. Por fim, as cortinas se abriram para o último ato da trama e a sala mergulhou no silêncio. Via-se agora um aposento feérico, luxuosamente decorado, onde o atleta rendia as homenagens à sua nova amante, antes de recolher-se para dormir. Mas a rival que fora rejeitada estava em seu alcance. Ela conseguiu penetrar furtiva no quarto e agora rastejava com um punhal na mão em direção à cama, onde estava deitado o homem pérfido em companhia de sua concorrente. Aquela mulher de rosto cadavérico e olhos injetados parecia um animal selvagem em forma humana. Os espectadores prendiam a respiração, acompanhando febrilmente todos os seus movimentos. Mas eis que ela se reergueu, seu braço baixou e de repente um grito alucinante, seguido por outro, fez tremer as paredes da sala. 2 golpes acertaram seu alvo e o sangue jorrava feito chafariz. Via-se a dama da alta roda se contorcendo e gemendo em sofrimentos agônicos, enquanto o atleta, caído ao lado da cama com o punhal cravado no peito, contraía-se em convulsões em meio à poça de sangue a esparramar-se pelo chão. Retumbo palmas entusiásticas, flores e joias são atiradas no palco. Mas, no momento em que a artista triunfante se curva em agradecimento ao público, o atleta moribundo soergue-se nos joelhos, agarra por trás a sua assassina, derruba-a no chão e começa a asfixiá-la. Num combate feroz, eles rolam pelo piso ensanguentado, ela tentando desesperadamente se desvencilhar, mas as mãos enregeladas do agonizante, feito tenazes de ferro, cravam-se em seu pescoço e, algum tempo depois, ambos os corpos jazem exânimes. O que sucede depois na sala não pode ser descrito. Os espectadores são tomados de loucura da sede insana de sangue e morte, erguendo as mãos para cima. Eles uivam feito uma matilha de lobos famintos. As mulheres, enlouquecidas, arrancam de si numa crise histérica os trajes já parcos e contorcem-se em convulsões. Algumas pessoas, tomadas de loucura, rolam no chão espumando pela boca. Por fim, a turba sobe no palco e começa a sugar e a lamber o sangue dos ferimentos dos mortos. Fujamos daqui, soltou-se do peito de Supramati. Ele estava em pé, lívido feito cadáver, apertando as mãos contra o peito. Dakira está recostado na poltrona com os olhos fechados e parecia sufocar. Narayana sacou do cinto 2 pedaços de pano, impregnados de vinho misturado com a substância primeva, e fez com eles compressas no rosto dos magos. Quase imediatamente eles se recuperaram de sua fraqueza. Amigos, em vez de desfalecer, destruam este ninho de podridão. Tivesse o poder de vocês, já o teria feito, resmungou Narayana. Supramati e Dakira impertigaram-se. Em seus olhos relampejou indignação e um forte desejo de punir aqueles monstros. Arrancando do peito as cruzes de mago, eles se lançaram para frente pronunciando fórmulas poderosas às quais os elementos se submetiam. Um instante depois, o ar foi rasgado por 2 relâmpagos que tomaram a forma de crucifixos brilhantes. Ao mesmo tempo, fortes rolares de trovão sacudiram o prédio. No início a turba petrificou-se de terror, depois as pessoas bestificadas se lançaram em direção às saídas, aos gritos desatinados, mas os raios se lhes projetavam de encontro e obrigavam a voltar para trás. Os trovões continuavam a retumbar, as paredes estalavam, e de repente elas vieram abaixo, esmagando a multidão que se comprimia na sala e nos camarotes. Pela primeira vez, talvez, os magos não sentiam qualquer piedade pela hecatombe por eles invocada. Já há muito tempo sua pura e harmônica alma não era abalada por tal sentimento de nojo, beirando o ódio. Recuando de costas, eles deixaram a sala e o teatro, antes que este desmoronasse. Subiram até as nuvens e foram até a nave que imediatamente os levou à casa do amigo, onde eles se purificaram e, em seguida, recuperaram as forças. No dia seguinte, René de Latour,
como era chamado o imortal que abrigou os três amigos, partiu para a cidade atrás de notícias. Ele voltou feliz e contou, aos risos, que todos os moradores da cidade satânica estavam totalmente desolados. A destruição do teatro foi atribuída a um terremoto, cujo abalo foi sentido longe. No entanto, a maior preocupação dos moradores era de que tal desgraça poderia prejudicar um dos mais belos festejos dali a um dia. Além disso, ninguém conseguia explicar por que os raios tomaram a forma de radiantes crucifixos. Isso jamais tinha acontecido antes. A inesperada catástrofe de fato estragou todos os preparativos para a festa. Muitas pessoas foram mortas. Um número ainda maior ficou ferido ou aleijado por relâmpagos ou blocos caídos. Por fim, as escavações e a limpeza dos escombros também atrapalhavam a festa. Ouviam-se, inclusive, algumas vozes que sugeriam adiar por algumas semanas os sacrifícios e a procissão, mas a massa principal, ávida por diversão, posicionou-se contra e, finalmente, decidiu-se realizar, primeiramente, o enterro solene e suntuoso das vítimas dos espectadores e dos geniais artistas que, com o seu sangue, selaram o glorioso serviço à arte, interpretando ao vivo a grandiosa tragédia da vida. Tal decisão acalmou e satisfez a todos. Era uma pena, é claro, que a catástrofe sobreveio numa hora tão inconveniente. Mas tais imprevistos podem ocorrer sempre, a morte é inevitável, cedo ou tarde, e tudo mais poderia ser recuperado e corrigido. Graças a Satanás havia muito ouro para construir um novo teatro, ainda mais belo que o anterior. Falta de artistas também não existia. Desta forma, podia-se enterrar tranquilamente os mortos e mais tarde reiniciar os preparativos para a festa. Dakir e Supramati decidiram esperar uma semana, pois estavam ansiosos para estragarem definitivamente o festejo luciferiano. Para matar o tempo, eles se dedicaram ao estudo de usos e costumes locais, muito peculiares. Assim, vieram a descobrir que os judeus, antes de tudo, baniram o seu velho eu, o qual teve a infeliz ideia de criar os 10 mandamentos, ao menos é o que lhe era atribuído. E como as antigas escrituras da moral contrariavam visceralmente os princípios da vida moderna, constrangiam os senhores judeus em seu cotidiano, tolhiam-lhes as propensões de liberdade desenfreada. Eles, então, revogaram-nas e mudaram a seu gosto aqueles 10 mandamentos, os quais, na nova redação, mandavam justamente o contrário do que era prescrito nos tempos antigos. Assim, por exemplo, o primeiro mandamento da lei modificada rezava: e não terá outro Deus senão Satanás. O outro: mate todo aquele que o constranger e beba o sangue daquele que ousar ser seu inimigo. Ou ainda, tome tudo que possa satisfazer os seus desejos, pois uma vez que algo possa servir-lhe, ou que você dele possa precisar, já lhe pertence pelo direito. O resto era tudo nesse gênero. Este código de leis novas, cômodas e elásticas, podia ser visto em placas de bronze ou mármore nas principais esquinas da cidade, para atingir o maior número de cidadãos, e estes obedeciam ciosamente aquelas belas prescrições, sem se aterem a quaisquer outras leis ou obrigações, salvo que era em prol de sua vontade e capricho. Chegou, finalmente, o dia dos festejos luciferianos. Desde cedo a cidade já estava em pé e todas as ruas estavam tomadas de gente. A solenidade iniciava-se com a filiação ao culto satânico de novos membros, e esta sacrílega e profana cerimônia era chamada jocosamente de batismo. Realizava-se ela numa gigantesca praça diante do principal templo de Satanás, e lá, publicamente, cumpriam-se os rituais infames, já denunciados no processo dos Templários. Desta vez o número dos neófitos verificou-se acima do esperado e a cerimônia atrasou-se. Já era bastante tarde, quando um tiro forte deu sinal ao início das apresentações. Imediatamente,
De todos os templos satânicos partiram procissões em direção à grande praça principal no centro da cidade, cercada dos palácios mais bonitos. Ali foi erguida uma gigantesca fogueira com uma cruz invertida no alto, ladeada por figuras de cera que representavam os santos mais venerados do mundo cristão, assim como de objetos sacros de todos os povos. Tudo aquilo mais tarde seria queimado. Logo as procissões começaram a se juntar na praça. Uma elevada, rodeada por uma infinidade de estandartes, a estátua de Satanás, o czar do universo. O demônio era representado em pé, com imensas asas abertas, e na cabeça erguida ostentava orgulhosamente uma coroa de pontas. Na mão estendida ele segurava o cetro. Com um pé ele pisoteava violentamente a coroa de espinhos e o cálice derrubado. As procissões de outras irmandades eram do mesmo gênero e representavam todos os rituais do culto satânico. Ali estavam as procissões picarescas dos templários, carregando o bafonete, 2 maçons franceses, com a estátua de Lúcifer. Todos os participantes estavam nus, tirante o peitilho de couro, onde se viam as insígnias que revelavam o grau de suas distinções. Atrás seguiam os adoradores dos demônios inferiores, os sacerdotes das larvas e dos demais espíritos impuros. Seguiam-se-lhes os membros da sociedade de Sabá com sua rainha e, por fim, os cantores e as cantoras que acompanhavam as vítimas a serem sacrificadas, algumas crianças, 2 velhas que queriam, por livre e espontânea vontade, sacrificar-se em glória de Satanás. As multidões excitadas comprimiam-se nas ruas e principalmente na praça onde estava a fogueira. Todos aguardavam impacientes o início dos sacrifícios para depois irem aos banquetes públicos preparados para o povo em todos os locais públicos. Tais banquetes normalmente terminavam em verdadeiras orgias satânicas. Quando as procissões se juntaram em volta da figueira, os sacerdotes satânicos entoaram um hino em homenagem a seu Deus. O povo repetiu o estribilho no fim de cada estrofe. Aquele canto selvagem, desafinado, dava nos nervos, excitando ainda mais a turba, já sem isso exaltada. Ao término do hino, em torno da fogueira começou uma dança. Sem nenhuma distinção, pulavam e gritavam, segurando-se pelas mãos, homens, mulheres e crianças, e, à medida que se juntavam e se separavam aquelas enormes e frenéticas rodas, crescia a excitação da turba. Ouviam-se gritos selvagens e rompantes de gargalhadas histéricas. As pessoas, feito endemoninhadas, contorciam-se e uivavam como feras selvagens. Mas o delírio geral atingiu seu clímax, quando o sumo sacerdote de Satanás, com longos punhais reluzentes nas mãos, a eles dirigiram-se os sacerdotes, para sacrificarem primeiro os animais e depois as vítimas humanas. O sangue tanto de uns como de outros deveria ser distribuído aos presentes, trêmulos de impaciência. O povo selvagem, ávido de sangue, estava tão absorto na cerimônia, seus nervos estavam tão tensos, que nenhum dos presentes percebeu que no horizonte surgiram nuvens plúmbeas, e uma brisa levantou colunas de areia e agitou as chamas da fogueira. Na hora em que sucumbiam sob os punhais os primeiros condenados, o céu escureceu, a terra tremeu sob o rolar de um trovão e uma rajada tempestuosa de vento atravessou a praça, derrubando ao chão alguns dos presentes. Ouviram-se gritos de terror, pois o céu, neste ínterim, ficou negro e os relâmpagos vermelho e ígneos sulcavam-no em todas as direções. Os abalos dos trovões sucediam-se sem parar e, finalmente, desabou uma chuva torrencial em meio à queda de enormes granizos. A turba aturdida desembestou a correr por todos os lados, mas o turbilhão assoviava, levantava colunas de poeira e arremessava para longe os sacrílegos, a se esmagarem e pisotearem-se uns aos outros. Como que encerrados num círculo mágico, tentavam inutilmente se refugiar em seus palácios próximos. Por uma razão desconhecida, apesar da chuva torrencial, a fogueira continuava a queimar,
Mas o crucifixo tombado endireitou-se, suspendeu-se por uma corrente de vento e pairava solene como se amparado por mãos invisíveis, iluminando a escuridão com uma luz estranha fosforescente, que parecia se irradiar dele em feixes de fagulhas. O terror e a confusão na praça eram indescritíveis. Os urros e os gritos agonizantes dos esmagados pelas estátuas desabadas, dos feridos pelo granizo, dos pisoteados e mutilados, tudo isso se misturava ao uivo da tempestade, cuja fúria crescia a cada minuto. O pânico também se transmitiu parte restante da cidade, pois o terremoto havia abalado os edifícios e alguns deles desabaram com estrondo, enterrando sob os escombros numerosas vítimas, enquanto paus em chamas se desprendiam da fogueira, eram espalhados pelo vento e causavam incêndios por toda parte. Mas, se a destruição e a morte faziam justiça no mundo visível, no espaço, apenas visível aos olhos imortais, travava-se um furioso combate entre as forças claras e as negras, golpeadas no centro de seu poder. Feito em nuvens negras, lançavam-se os demônios sobre os magos, atirando flechas venenosas, sufocando-os com miasmas fétidos e cobrindo suas vestes alvas com cuspe grudento e mal cheiroso. Mas os três amigos lutavam valorosamente, e os contragolpes eram tão fortes, que os projéteis fulminavam os próprios atiradores, derrubando-os e atravessando os seus corpos entumecidos e artificiais, que explodiam com barulho sinistro espalhando no ar seu contágio. Em consequência disso, mais tarde aquilo provocaria no país grandes epidemias, pois liberava bacilos mortíferos de diversas moléstias. Aos poucos o inferno recuava ante a luz límpida. Os seres demoníacos, desistindo da luta, retornavam às suas ocupações favoritas, lançava-se sobre os mortos ou moribundos, sugavam-lhes os restos da força vital, ou alimentavam-se de outros com os fluidos da decomposição. Nos campos de batalha e nos locais das catástrofes, em todo lugar onde ocorre uma destruição ou morte física, sempre reúne tal escória de seres do além. A putrefação e a decomposição servem de alimento para larvas e demônios. Quando os magos e Narayana, que os ajudara como pôde, se viram finalmente na casa do anfitrião e amigo, estavam tão cobertos por nevoa negra e fétida, que o outro quase se sufocou e, nos primeiros instantes, até tomou-os pelos próprios demônios. Narayana, no melhor de seu humor, riu muito dele e, em seguida, todos os três se dirigiram a um riacho de água mineral que passava no jardim. Ao colocarem na água uma gota de substância primeva, esta adquiriu uma cor azulada e fosforescente. Depois de se banharem e se tornarem purificados, os amigos se sentiram revitalizados e entraram na casa onde um lauto jantar esperava por eles. Oh! Que banquete de lucuro! Vinho, frutas, mel, ovos, pastéis, leite e até queijo, exclamou alegre Supramati, sentando-se à mesa. O senhor está nos mimando, mas farei as honras a este manjar, pois estou faminto feito um lobo. Pelo visto a fome os faz falar anacronismos, observou Dakir sorrindo. Faminto feito um lobo, quando lobos já não existem mais há longo tempo. Ressuscitemos a sua lembrança, retorquiu Supramati, passando manteiga no pão e colocando sobre ele um pedaço de queijo. Debruçado na mesa, René de Latour observava com visível satisfação o apetite das visitas, comendo de tudo e elogiando os pratos. Dakir notou isso. Veja, meu amigo, que você não esperava que comêssemos com tanto gosto. Você acha que sobrevivemos só do sabor e aromas de Latour Corot? Absolutamente. Estou feliz que fazem honra à minha humilde comida, mas pensei, pelo visto ele procurava as palavras certas. Eu achava que os magos eram desabituados de nosso vulgar alimento e não o suportavam. Nos primeiros dias, vocês mal encostaram na comida e eu, confesso, só contava basicamente com o apetite de Narayana. Todos riram.
Devo explicar-lhe o que o intriga, pois você esquece, meu caro René, que nós, os imortais, magos ou não, permanecemos sendo humanos, respondeu jovialmente Supramati. Enquanto a gente estuda e trabalha em nossos misteriosos abrigos, longe das pessoas, numa atmosfera especial, as nossas necessidades carnais são levadas ao mínimo. Um gole de vinho, uma colher de pó nutritivo e a luz astral que nos cerca, são suficientes para nossa sobrevivência, pois a mente ocupada com trabalhos abstratos e complexos, não havendo um esforço físico, deve ser libertada do peso do corpo. Mas o corpo continua a existir e chega o momento em que a carne começa a reclamar os seus direitos, quando se torna necessária a troca de substâncias novas. Aí, então somos obrigados a voltar para o mundo, conviver com as pessoas comuns e nos alimentar mais substancialmente. Nos últimos dias comíamos pouco, porque nos preparávamos para as ações mágicas que exigiriam toda a força de nossa vontade, que não podia sobrecarregar o peso do corpo. Agora, ao contrário, esgotado por tensão espiritual e contato com miasmas tão impuros, o corpo exige que nos alimentemos. É daí que vem o nosso apetite ao comprazermos de sua deliciosa comida. Oh, sim! Eles mergulham de cabeça na vida real. Eles não só comem sanduíches aquilo, mas também pretendem se casar, ajuntou Narayana. Dilaturso ergue-se na cadeira e em seu rosto refletiu-se uma expressão de tal perplexidade e descrédito, que todos desataram a rir. Ouça, meu amigo René, você está nos ofendendo. Por que é que não podemos casar e sermos homens de verdade? Exclamou Dakir, fingindo-se ofendido. Meu Deus! Absolutamente! Mas, imaginar duas pessoas tão extraordinariamente gigantes de sabedoria e poder, como sendo esposos de mulheres comuns, pareceu-me um tanto estranho. É como nas lendas mitológicas, quando os deuses desciam à terra para proporcionar a felicidade a algumas mortais, balbuciou Dilatur confuso. Quando silenciou uma nova explosão de risos, Supramati disse em tom de bonomia, a sua comparação, amigo René, peca, é claro, pelo exagero. Entretanto, apesar de tudo, o que você disse é justo, de maneira geral. Aos olhos de pessoas comuns e ignorantes, nós podemos passar se não pelos deuses, mas por pessoas extraordinárias. As lendas e as narrativas populares conservaram inúmeras histórias sobre heróis misteriosos, como, por exemplo, Lohengrin. Elas vêm não se sabe de onde, começam a relacionar-se com a sociedade, casam-se com os mortais comuns e depois desaparecem sem deixar vestígios. Da mesma forma, surgem mulheres misteriosas, as fadas, que se apaixonam pelos mortais. A imaginação popular enfeitou e, sem dúvida, exagerou nessas lendas, mas as histórias sempre têm algum fundo de verdade. A cegueira e a prepotência do semiconhecimento induz as pessoas a não darem valor aos mistérios curiosos, ocultos nas lendas, narrativas populares e contos de fadas. É hoje ofuscado diante das descobertas da ciência, cujas novidades os homens contemporâneos imputam a si. O dito, não há nada de novo sob a lua, é bem atual. Tudo o que já foi ou será descoberto no futuro não é nenhuma novidade. Isso não é nada mais que a utilização, desde que o mundo é mundo, das forças existentes, daquilo que for adquirido por escola superior e conhecido pelos primeiros mestres, naquela época um mundo novo, no qual agora vivemos e cujo fim está se aproximando. Sobre os vales verdejantes desta jovem terra já desceu certa vez o sábio Areópago dos doutores das riquezas do conhecimento do mundo extinto. Aqueles conhecimentos e descobertas, aquela intimidade com as leis cósmicas, transferidas como um legado sagrado para o mundo novo, tudo foi escondido nos templos e grutas, criptografado numa língua simbólica nos livros sagrados, cerrados com os 7 selos do mistério. Lentamente, através do trabalho duro e da mortificação da carne,
Os novos adeptos do mundo infantil escalando aquela ciência oculta e proibida para os profanos. A entrada naquele mundo enigmático do conhecimento é guardada pelo dragão, que deve ser vencido antes que o umbral seja atravessado. Este dragão não é nada mais que o corpo com as suas paixões desordenadas e desejos insaciáveis. Só aquele que domar a fera no homem e triunfar sobre a carne rebelde poderá decifrar os símbolos criptografados, que lentamente